Com licença, Wagner. Alberto, quanto tempo? A gente mora na mesma rua, menino, e quase não se esbarra. Coisas da vida, eu ando ocupado, você também. É verdade, um dia de folga como hoje é muito raro. Mas o que é que te traz aqui? O assunto é um pouco delicado. Você tem um tempinho? Claro que tenho, você tá me deixando assustado. Será que eu posso entrar? Você tá sozinho? Claro que pode, eu tô sozinho. A Fabrícia foi fazer compras e meu filho Cleiton tá em viagem do colégio. Eu sei. Ele tá com meu filho Vinícius. Sim, eles estudam juntos. Esses dois aprontaram, Wagner. A dirigente do colégio me telefonou e falou que vai ligar pra você também. O que é que eles fizeram? Gente, será que ela tentou entrar em contato comigo? Eu tô aqui fora fazendo umas coisas e meu celular tá lá dentro. Vem, entra lá dentro, a gente conversa melhor. Vem, Alberto, senta aqui. Você quer uma água, um café? Não precisa. Eu tô um pouco tenso. Tá, mas me fala o que é que aconteceu, o que é que os nossos filhos aprontaram. Eu nem sei como te dizer isso. Ai, fala logo, Alberto. Eu já tô ficando preocupado. Não precisa ter medo de falar. Sabe, a gente se conhece desde criança, pô. A funcionária do colégio me ligou e disse que pegou o seu filho dando um beijo no meu filho na viagem. Ela brigou com eles, chamou a atenção. Mas o seu filho disse que está apaixonado e que vai brigar pelo amor. Meu Deus. E o que é que você pensa disso? Isso é um absurdo, Wagner. É errado, é imoral. Imagina o que as funcionárias do colégio estão falando sobre isso agora. Ainda mais sendo um colégio religioso. Eu imagino seu medo, eu não sei nem o que dizer, nem como agir. Você precisa dar um corretivo no seu filho. Espera aí, Alberto. Por acaso você estava lá? Você viu a cena? Primeiro eu quero falar com meu filho. Agora, quem foi que disse que meu filho é que precisa de um corretivo? Com certeza ele seduziu o Vinícius. Olha lá como você fala do Cleiton. Ele é um menino de ouro, tá? E se por acaso ele beijou o seu filho, é porque com certeza foi recíproco. Você já pensou que seu filho pode ser gay? Não abra a boca para falar isso. Ele não é. Com certeza foi influência do seu filho. O que você está ensinando para ele, hein? Eu ensinei o Cleiton a ser um menino responsável, carinhoso e cuidadoso com as pessoas. Foi isso que eu ensinei. Você está querendo ensinar alguma outra coisa? A gente sabe que você gosta de homens, né, Wagner? Eu não acredito que eu estou ouvindo isso, Alberto. E justamente de você. Por acaso você quer que eu lhe refresque a memória? Não. Eu só quero que o seu filho se afaste do meu. Peraí, você veio aqui e agora você vai me escutar. Você lembra quando a gente era adolescente, que sua mãe deixava você ir lá na minha casa jogar videogame comigo? Foi aí que você e eu começamos a fazer umas brincadeiras. Tira isso da sua cabeça, esquece. Eu sou casado, tenho esposa e sou muito feliz. Tudo bem, Alberto, se você é feliz assim, mas isso não apaga o fato de a gente ter tido um envolvimento na adolescência como os nossos filhos. Que ironia do destino, hein? Por favor, Wagner, você precisa tomar uma ação com relação aos nossos filhos. Senão, eu vou exigir que a direção cancele a bolsa de estudo do seu filho. E você sabe que eu tenho poder para isso. O que aconteceu? O que você tem? É o Cleiton, Fabrício. O que tem ele? Eu tenho medo de que meu filho cresça infeliz como eu sou. Sabe, eu tenho medo que ele sofra. Por que isso agora? O que aconteceu? Fala. Certo, eu preciso respirar. O Alberto esteve aqui agora há pouco e conversou algumas coisas comigo. Alberto, vizinho? Sim, ele mesmo. E segundo ele, sabe, o Cleiton beijou o filho dele na viagem do colégio e ele chegou aqui reclamando e falou um monte de coisa. E ele brigou com você? Ele te fez alguma coisa? Fala, porque aí eu vou lá, eu resolvo, eu meto a mão na cara dele, acabo com a raça dele. Ele não falou nada demais, sabe, ele só foi frio, seco, sabe, mas não fez nada demais comigo. É só um pai com medo de que o filho se envolva com outro rapaz. E você quer falar sobre isso? Sabe que você pode conversar comigo, né? A gente sempre conversou tudo e... Tem mais alguma coisa com relação a esse Alberto?
Você quer conversar? O que você quer dizer com isso? Ah, irmão, ó, quando a gente era adolescente, eu lia a sua agenda de cabo a rabo e eu sempre via muita coisa sobre esse Alberto. Eu sei que você é um bom pai, eu sei que você é um irmão incrível. Acho muito ruim ficar vendo você chorando por conta do teu filho ter beijado um colega na escola. Mas você é muito intrometida mesmo, hein? Leu minha agenda? Qual é? Esse crime já prescreveu, a gente tá muito velho. Sua boba. Sim, é ele mesmo, o Alberto. Então quer dizer que era com ele que você brincava de A videogame. gente teve um envolvimento na adolescência. Eu gostei muito dele, eu me apaixonei de verdade. Só que os anos passaram, ele conheceu uma garota, começou a namorar, casou, teve filho, blá 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 blá, e a gente nunca mais falou sobre o assunto. Mas hoje eu fui obrigado a jogar tudo na cara dele. Você ainda sente alguma coisa por ele, né? Os anos não fazem a gente esquecer completamente o sentimento, né? E a vida é muito dura quando a gente encontra alguém que mexe com o nosso coração. Poxa, Fabrícia, ele aqui falando sobre os nossos filhos e eu só queria abraçar ele. Tá, mas e o Cleito? Eu quero que meu filho seja um jovem livre, sabe? Pouco me importa se ele estava beijando o Vinícius ou não. Sabe, eu quero que ele fique bem. E olha, eu não vou transformar esse assunto num circo. Você me orgulha tanto, sabia? O Cleito deve ser muito feliz de ter um pai como você. Será? Eu tenho certeza absoluta. Quer saber, irmão? Olha, seja sempre assim. Um parceiro do seu filho e não deixe ele ter os mesmos traumas que a gente teve lá na adolescência. Eu lembro quando você sofreu e eu não quero que meu sobrinho sofra também. Ai, irmã, um abraço, vem. Com licença, Alberto. Wagner, o que você está fazendo aqui? Será que a gente pode conversar? Acho que a gente não tem mais nada para conversar. Tudo já foi falado na sua casa. A menos que você tenha conversado com seu filho e tenha alguma novidade. Eu nem falei com ele, nem vou conversar. Eu vou esperar ele voltar de viagem e queira me falar. Eu não vou controlar o meu filho como eu fui controlado e você também. Eu não vou falar sobre isso com você. Por que não, Alberto? Por que você não me deixa em paz? Porque eu ainda tenho um sentimento por você. Por favor, Alberto, me ouve. Cala a boca! Eu tô no meu trabalho. Pode ser que alguém nos escute. Apesar de ainda ter um sentimento por você, eu vim aqui falar do meu filho. Aliás, Alberto, dos nossos filhos. Lembra de quando a gente era novo? Que a gente se pegava? Tudo, eu sei que você também gostava. E eu nunca te obriguei a nada. Não. Então pronto, Alberto. Se os nossos filhos foram pegos juntos, é porque eles se amam. Cala a boca! Cala a boca e sai daqui! Quando é que você se tornou esse ser tão gélido, tão frio? Nem parece aquele Alberto que eu conheci, que você o quê? eu me apaixonei. Eu não podia viver aquela paixão. A minha família não ia aceitar nunca. Era errado. Desde que eu decidi me casar com a Vanessa, as coisas andaram. E eu não vou permitir que você coloque tudo a perder. Você queria casar com ela? A gente se dá bem, tá tudo certo. Tá ok, Alberto, eu vou embora. Agora eu só quero te pedir uma coisa. Não briga com teu filho não quando ele voltar. Lembra de tudo que você teve que fazer contra a sua vontade por conta da rigidez dos teus pais. Dá licença. Eu ficava todo dia esperando a hora de ir pra sua casa jogar videogame, lembra? Eu amava a sua companhia. E essa era a desculpa perfeita para ficar um pouco mais perto de você. Foi aí que o meu irmão mais novo um dia percebeu a gente se abraçando na sua casa e contou para minha mãe. Ela brigou comigo e disse para eu não andar mais perto de você, que não era boa companhia. Eu sei que eu posso ir embora sabendo
que você conserva um pouco daquele Alberto que tanto mexeu comigo. Me desculpa, Wagner. Me desculpa por ter sido um covarde. Por não viver o que eu realmente queria viver. Hoje eu tô casado. Tenho uma esposa extremamente religiosa. E tô preso num mundo que eu confesso que eu não queria estar. Eu tô chocada que ele acabou se abrindo com você no final. Pois é, ele falou várias coisas e eu senti que se eu tivesse falado mais um pouquinho ele teria se aberto mais. Mas assim, irmão, eu não quero reviver isso com força dentro de mim não, sabe? Eu tô lutando pelo meu filho. Ah, eu tenho vontade de jogar tudo no ventilador da família dele, assim, tipo, sabe? Ai, Fabrícia. Não, isso é jogo baixo. Deixa ele sair do armário por ele mesmo. Ele que se resolva pra lá. Eu espero mesmo é que ele, sabe, tenha repensado sobre o comportamento com o filho dele, que pelo menos isso já tá de bom tamanho, né? É muito careta, sei lá. Meu coração tá mais tranquilo depois que eu conversei com ele, sabe? Eu consegui ver um pouco daquele Alberto que eu conheci no passado. Assim, aquela pessoa ainda tá presa dentro daquele corpo. Existe um pouco dele lá dentro, sabe? Mas, bom, vida que segue. Ai, meu irmão, você merece ser tão feliz. Eu tenho tanto orgulho de você, eu aprendo tanto com você. Ainda bem que você desistiu daquela história de casamento, de novela. Hein? Verdade, mas eu quase que fiz. Lembra quando eu trocava uns olhares com a Tamara? Ainda bem que ela me falou qual era a praia dela. Bom, enfim, depois a gente resolveu ter o Cleiton e... Meu Deus, irmã, como eu amo meu filho. Ai, eu também. E aí? Será que eu posso conversar com você um pouco? Como é que você me achou aqui? Eu lembro quando seus pais brigavam e era pra cá que você vinha, ficava isolado de todo mundo. E em meio a tudo isso que tá acontecendo, eu achei importante procurar você pra conversar. Eu tô com raiva de mim mesmo. Eu tô me sentindo um imbecil. Cara, não fica assim, o Wagner me contou sobre a conversa de vocês. Eu não devia. Ele devia sim. Até hoje, ele nutre um sentimento por você. É por isso que ele acabou abrindo o coração dele e a situação dos meninos. Cara, isso acabou deixando todo mundo com as emoções à flor da pele, sabe? O que eu faço agora, hein? Me diz. Você não pode mudar o passado, mas você pode construir um futuro diferente. Seja amigo do seu filho. Não se torne inimigo dele, que vai criticar tudo, brigar cada vez que ele fizer alguma coisa que você ache errado. Eu quero que meu filho seja feliz. Repetindo os mesmos erros que vocês cometeram no passado. Eu não tô falando de libertinagem, eu tô falando de deixar seu filho confortável pra te mostrar que realmente a gente é capaz de amar de verdade e deixar a pessoa livre. Eu preciso melhorar. Eu tenho que melhorar. Porque eu fico me perguntando se ainda dá tempo de melhorar. Não é tarde pra você cuidar do seu filho. Mostra pra ele que você é parceiro. Me conta o que eu sinto. Você precisa ser responsável, cara. Agora você é pai de família, você tem uma esposa que é incrível. Fica complicado opinar nesse sentido, tipo, essa dúvida que você sente, muitos caras ao redor do mundo têm. Só que o ideal é não tentar fugir. Eu jamais quero decepcionar minha família. Por que você não procura ajuda? Uma psicóloga, um profissional que possa te ajudar a encontrar quem realmente você é. Eu quero dizer tudo o que eu penso aqui e não parecer uma irresponsável. Eu vou fazer isso, Fabrícia. Eu vou fazer isso. Obrigado, tá? Pela sua ajuda. E o Wagner, como é que tá?
Ele ficou mexido com a conversa de vocês, mas ele tá bem. Ele só te procurou mesmo porque ele ficou muito preocupado com a bolsa de estudo do Cleito. Wagner, Você? me perdoa, Wagner. Me perdoa, eu fui um idiota. Estou sendo um idiota, mas eu não sou assim, esse não sou eu. Calma, você precisa respirar fundo. Não precisa pedir perdão. Tá tudo bem entre a gente. Não está. Você precisa me perdoar por ter te ameaçado de tirar a bolsa do seu filho e por ter sido um grosseiro, Wagner. E por não ter vivido o que a gente sentia na época. Não vamos falar mais nisso. Eu não quero mais viver, sabe isso? Eu tentei por todos esses anos vestir a camisa do homem exemplar da família brasileira, mas eu só estava fingindo para mim mesmo. Eu fiquei me magoando, me podando. Esse foi o preço das suas escolhas. Você quis viver isso. Então, o que a gente faz? A pergunta certa é o que você faz. Eu tenho minha vida muito bem resolvida, apesar de ainda sentir algo por você, Roberto. Sabe, eu não devo satisfações da minha vida a ninguém. A única pessoa a quem eu devo compromisso é o meu filho, que sabe absolutamente tudo ao meu respeito e que pode me perguntar e falar o que ele quiser. Então o que eu faço? Não deixe seu filho repetir os mesmos erros que você cometeu. Deixe ele ser feliz na essência. É isso que vale a pena. Será que eu consigo? Se você não fizer por você, faça por ele, para que ele não cresça assim feito você, achando que está vivendo uma história, quando na verdade está só fazendo um teatro para a sociedade. Tem marcas, Alberto, que nem o tempo apaga. Eu vou torcer muito por você. Vou torcer muito pela sua felicidade.